Sejam bem-vindos ao canal Histórias Verídicas. Todas as histórias aqui narradas por mim foram extraídas do meu acervo de livros, revistas, jornais. Todas as histórias são verídicas e antigas. E aqui não uso o chat GPT para criar histórias. Todas realmente aconteceram. Se gostarem, por favor, se inscrevam. Vamos à história. Ele era apenas uma criança, mas sabia que amar e ser amado eram as coisas mais importantes na vida. O que Oscar nos deixou? Joseph P. Blank. Posso levar Oscar comigo? Perguntou a enfermeira Bonnie Poster ao Dr. Ralph. Gostaria muito de adotá-lo. Você está louca? Respondeu o médico. Não se esqueça de que é solteira e tem seu trabalho. Como poderia cuidar de uma criança doente? Bonnie não conseguiu dormir naquela noite. Oscar a cativara a partir do momento em que sua mãe, de origem mexicana, o internara no centro médico da Universidade Loma Linda, a 105 quilômetros de Los Angeles, em abril de 1973. Tinha 6 anos, mas não aparentava mais de 2. Pesava apenas 11 quilos, e seus grandes olhos escuros só mostravam medo. Nascera com um grave problema nos rins e estava morrendo agora com deficiência renal e cardíaca, além de anemia. O Dr. Harris, especialista em pediatria renal do centro médico, juntamente com uma equipe de colegas, havia injetado medicamentos para estabilizar a pulsação de Oscar e introduziram uma agulha em sua cavidade abdominal, a fim de fazerem uma diálise peritoneal, um expediente que lhe compensaria a deficiência renal. Ao todo, tinham sido necessárias 10 horas para salvar a vida de Oscar. Os meses que se seguiram foram quase desastrosos. Oscar vivia a mais de 100 quilômetros do hospital. Sua mãe, com outros 5 filhos pequenos em casa, não podia pagar babás. Tinha apenas um carro velho que vivia quebrado e nem sempre podia levá-lo às consultas. Por 2 vezes, Oscar foi conduzido ao hospital praticamente em coma. A doença piorara tanto que ele agora precisava de 3 sessões semanais na máquina renal, 3 ou 4 horas de cada vez. O Dr. Harris sugeriu à mãe: talvez pudéssemos arranjar-lhe um lar adotivo, perto do hospital, até encontrarmos um rim adequado para o transplante. A princípio, a mãe rejeitou a ideia. Mas algumas semanas depois, teve de concordar. Encontre uma pessoa que o trate bem, implorou. Durante os períodos em que Oscar esteve hospitalizado, a enfermeira Bonnie, assim como todas as pessoas no setor de pediatria, ficaram cada vez mais ligadas a ele. De fato, havia qualquer coisa especial em Oscar, recorda Bonnie. Ao fim de cada período, quando ele se sentia melhor, ela conseguia ter uma noção de sua verdadeira maneira de ser. Ele quase explodia de tanta vontade de dar amor. Assim, Bonnie foi ao Dr. Harris. Eu realmente gostaria de ficar com ele. Diante de sua sinceridade, o Dr. Harris concordou. Está bem, providencie os papéis. Bonnie foi logo aprovada como mãe adotiva. Então, explicou a Oscar por que ele precisava morar perto do hospital e perguntou-lhe se gostaria de viver com ela. Oscar fez que sim com a cabeça, com um ar de grande sinceridade. O apartamento de Bonnie maravilhou Oscar. Embora não fosse muito espaçoso, ele pelo menos teria agora o seu quarto. Até então, vivera com mais 7 pessoas numa casinha de 2 quartos. Certo dia, ao voltarem da igreja, Oscar perguntou: Jesus também tem o seu próprio apartamento no céu? Não sei, Oscar. Bonnie teve de admitir. Acho que tem. Quando formos para o céu, vamos visitar Jesus? Oscar era o mais jovem paciente a se submeter a uma diálise no centro médico.
Para ajudá-lo a não sofrer muito com a penosa inserção das grandes agulhas de diálise, Bonnie comprou-lhe um boneco e um par de agulhas. À noite, eles brincavam de diálise, com Oscar manejando as agulhas e enfiando-as na perna do boneco. Só vai doer um pouquinho, dizia ele ao boneco, e você vai se sentir muito melhor. Em menos de um mês, Oscar já conseguia se submeter ao tratamento sem um único gemido. Agarrava a mão de Bonnie e rilhava os dentes durante a inserção, e só então dava um suspiro. Olhava fascinado para a máquina, à medida que os tubos transparentes ficavam vermelhos. Até logo, meu sangue, dizia. Então voltava sua atenção para a professora que Bonnie lhe havia arranjado, a fim de ensiná-lo a ler, escrever e contar, enquanto seu sangue era purificado. E ele demonstrou ser um aluno brilhante. O tratamento, pelo menos, tinha um lado agradável para Oscar. Durante o tempo em que seu sistema venoso estava sendo purificado de substâncias nocivas, ele podia comer requeijão e batatas fritas, seus pratos favoritos. Fora disso, tinha de viver sobre rígida dieta. Bonnie era obrigado a ministrar-lhe cuidadosamente sua comida e bebida nas quantidades estritamente permitidas. Sempre que podia, Bonnie levava-o para passear na Disneylândia, no zoológico e nas grandes lojas. Passaram até alguns fins de semana com os pais de Bonnie, que possuíam um trailer de férias nas montanhas. Ali, ele podia correr em liberdade e alimentar os pássaros. Adorava pessoas, cães, gatos, coelhos, flores e besouros, e seu apreço era frequentemente expresso a Bonnie com estas simples palavras: Mamãe, eu te adoro. Oscar passava pelo menos 3 dias por semana no centro médico de Loma Linda, e às vezes até mais, quando sofria de seus periódicos ataques de pneumonia. Visitava cada novo paciente admitido no andar de pediatria e na sessão de diálise. Dizia com um sorriso radiante: Olá, eu sou o Oscar e eu quero ser seu amigo. Não raro, fazia a ronda com o Dr. Dale Howland, pediatra-chefe, e com o Dr. Harris. Quando uma criança tinha de fazer exame de sangue pela primeira vez, Oscar ficava à sua cabeceira e segurava-lhe a mão. Faço isso quase todo dia, afirmava. E só dói um pouquinho. Se encontrava um bebê chorando, durante suas visitas ao berçário, saía correndo até a sala das enfermeiras e anunciava: há um bebê chorando que precisa ser ninado e alimentado. O Dr. Harris achava que Oscar também era útil aos pacientes adultos com problemas renais. Oscar lhes dava um exemplo de tolerância e coragem, disse. Ao que a enfermeira Elsie McLellan acrescenta: tudo entusiasmava Oscar, e ele me fez ver as coisas mais simples da vida como se elas fossem maravilhosas. Batatas fritas? Puxa! Requeijão? Que delícia! Um inseto se tornava fascinante quando ele o mostrava para mim. As flores eram muito mais bonitas quando estavam em suas mãos. Oscar sabia que a vida dependia de um rim. Falava sempre com Bonnie a esse respeito. Quando eu arranjar o meu rim, vai se acabar essa história de agulhas, dizia. Vou poder comer requeijão até dizer chega e beber toda a água que eu quiser, e vou para uma escola de verdade. Em suas orações noturnas, o rim não era seu único pedido. Por favor, cuide bem das crianças do hospital e obrigado pelo requeijão. Bonnie ofereceu um de seus rins para o transplante, mas disseram-lhe que era melhor esperar até se conseguir um órgão mais apropriado, através do banco de rins em Los Angeles. Por 2 vezes, o centro foi comunicado de que havia rins à disposição, mas em ambas as vezes, Oscar estava sofrendo de infecções renais e urinárias, o que teria causado a rejeição do transplante. Quando a última infecção sarou, decidiu-se que a remoção dos rins daria a Oscar a melhor chance de sobrevivência, e Bonnie levou-o ao hospital de Los Angeles para a cirurgia. Tanto ela quanto o Dr. Harris haviam instruído Oscar sobre o que seria feito,
e ele não aparentava nenhum medo. Mas assim que ele começou a ser conduzido para o elevador, Bonnie não resistiu e prorrompeu-se em lágrimas. Oscar afagou-a e disse: "Não se preocupe, mamãe. Tudo vai sair bem." No domingo de Páscoa, uma semana após Bonnie tê-lo trazido de volta ao apartamento, ele começou a ficar estranhamente apático. Às 6 da manhã de segunda-feira, sua respiração tornou-se visivelmente mais difícil. Bonnie telefonou ao Dr. Harris, que a instruiu a levá-lo imediatamente ao hospital. Oscar pressentiu a preocupação de Bonnie e tentou acalmá-la. "O que há, mamãe? Não estou me sentindo tão mal assim." Oscar foi submetido a medicamentos e à máquina de rins, e por volta das 10h30 daquela noite, já dormia normalmente. De repente, 2 horas depois, Oscar sofreu uma parada cardíaca. Os médicos tiveram que pô-lo em um balão de oxigênio. Nas horas que se seguiram, seu coração parou mais de 10 vezes e teve de ser reativado com choques. A luta para salvar Oscar continuou pela terça-feira. Bonnie tentou se comunicar com ele, rompendo a barreira do estado de coma. "Oscar, aperte minha mão se puder me ouvir." Ou então implorava: "Pisque os olhos, querido." Um toca-discos foi trazido ao quarto. Tocou-se sua canção favorita para ver se ele reagia. Nada aconteceu. Bonnie envolveu Oscar em seus braços e chorou baixinho, enquanto todos os seus amigos do hospital foram ao seu quarto dar-lhe o último adeus. O Dr. Harris disse: "Graças a Oscar, passamos a compreender muito melhor os problemas renais e a diálise de crianças. Com ele aprendemos também muita coisa sobre a vida. Aprendemos sobre o amor e sobre a vontade de viver." À medida que o fim se aproximava para Oscar, sua mãe adotiva o embalava gentilmente, murmurando: "Durma, querido, durma." Ela sabia o quanto devia a esta criança tão especial. Oscar lhe ensinara a viver e o quanto havia de felicidade em ajudar os outros. Finalmente, Oscar deu seu último suspiro. Bonnie beijou-o, depositou-o na cama e sussurrou: "Nós nos encontraremos no apartamento de Jesus, Oscar."